Vamos dar início ao segundo bloco dessa aula, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. O que é que eu tenho que lembrar de TDAH? O TDAH é um padrão persistente de dificuldades atencionais e do controle motor e de impulsividade. Basicamente, essa criança aqui da imagem. A gente tem uma criança com várias atividades ao mesmo tempo, às vezes ela muda de brinquedo muito rapidamente, ela é impulsiva, ela não fica atenta por muito tempo em determinada atividade. Então é tudo do TDAH, é uma criança que não para. A gente tem, pessoal, que para eu pensar em TDAH, aquela ação, aquele comportamento tem que ser incompatível com o grau de desenvolvimento. Como assim, Felipe? A gente não espera que uma criança de 18 meses, 24 meses, consiga ter atenção para determinada atividade que controle seus impulsos. É diferente, por exemplo, de uma criança de 7 anos, que deveria controlar os impulsos lá na escola, que deve manter atenção a uma atividade em que ela foi designada. Então isso é marcante. Para você dizer que é TDAH, aquele comportamento de desatenção, de impulsividade, de hiperatividade, deve ser, pessoal, incompatível com o grau de desenvolvimento. A gente tem que a doença, ela é mais prevalente no sexo masculino. Isso pode ser explicado pelos tipos de TDAH que são mais comuns nos meninos e nas meninas. Nos meninos, a gente tem uma prevalência aumentada do tipo hiperativo impulsivo, ou seja, aquele menino que não para, aquele menino que incomoda mais, ou seja, você pensa mais no diagnóstico. No tipo desatento, às vezes passa desapercebido. E aí você vai ver uma criança com dificuldade escolar, mas isso não chama a sua atenção. Ah, é porque ela não estuda. Mas, na verdade, ela tem um transtorno que precisa ser manejado de forma adequada. O TDAH é de etiologia multifatorial, desde fatores genéticos, mas também temos fatores ambientais associados. Inclusive, o ambiente que essa criança está vai importar muito no desenvolvimento dos sintomas do TDAH, inclusive da precocidade ou não do diagnóstico. A gente lembra que os tipos clínicos vão ser justamente os tipos desatentos, os tipos hiperativos e os tipos impulsivos, que são justamente as manifestações clínicas, os quadros clínicos. Então, aquele paciente que não tem atenção, que perde as coisas, aquele paciente que não para quieto, aquele paciente que fica correndo, aquele paciente que durante a consulta se levanta e se senta várias vezes na cadeira, aquele paciente impulsivo que pega as coisas antes de pensar, que faz uma ação antes de imaginar quais são os seus efeitos. Então, aqui é o quadro clínico habitual do TDAH. A gente tem, então, pessoal, uma apresentação e um prejuízo que varia de acordo com a etapa do desenvolvimento. Então, por exemplo, um TDAH no adulto, ele tem um prejuízo muito menor do que na criança. Por quê? Porque lá no adulto, aquele paciente ele tem a capacidade de se adaptar às situações. Então, ele vai tentar fazer um ambiente que seja mais propício para que ele não fique com os comportamentos inadequados, enquanto a criança ela fica inadequada em vários ambientes. E ela não consegue ter essa capacidade de adaptação. Então, a apresentação e o prejuízo varia muito de acordo com a etapa do desenvolvimento. E a gente tem, pessoal, que a modulação pelo ambiente que está envolvido, pela tarefa e principalmente pelo interesse, pela motivação que aquela criança, aquele adulto, aquele paciente tem com o TDAH, vai importar muito. Então, se eu pego um ambiente completamente calmo, um ambiente em que você tem apenas um olhar para determinada atividade, aquela tarefa que eu gosto de fazer, é um motivo importante para mim, eu vou ter, com certeza, muito menos problemas com esses padrões de dificuldade atencional, de controle motor e de impulsividade do que se fosse uma atividade num ambiente barulhento, desorganizado, uma tarefa que eu não me interesso, uma tarefa monótona. Então isso é muito importante até mesmo para a gente planejar as intervenções para essa doença. E é óbvio, pessoal, eu tenho que lembrar como é o diagnóstico de TDAH. O diagnóstico ele é clínico, sem necessidade de exame complementar, e a gente tem 3 tipos clínicos para defini-lo. A gente tem esses tipos clínicos baseados nas queixas que a gente comentou. Então eu tenho o tipo predominantemente desatento, o predominantemente hiperativo impulsivo e o tipo combinado. Para definir como TDAH, o início dos sintomas tem que ser antes dos 12 anos. E eu tenho que ter prejuízo funcional em pelo menos 2 contextos. Então, o mais comum de acontecer é o paciente que tem prejuízo no ambiente domiciliar e também tem prejuízo no ambiente escolar. Então, por isso que o diagnóstico ele é muito mais frequente depois que a criança entra na escola, ou seja, na idade escolar, ali por volta dos 6, 7 anos de idade, quando ela é mais exigida e dessa forma você começa a notar mais problema. Então, o TDAH tem que ser início dos sintomas antes dos 12 anos e tem que ter prejuízo funcional em pelo menos 2 contextos. Só que eu tenho os sintomas, né? Eu posso ter os sintomas de atenção e os sintomas de hiperatividade e de impulsividade. O que mais é colocado na prova, pessoal? Sintoma de desatenção é a incapacidade de manter o foco, excessiva mudança de foco, aquele paciente que não consegue focar na atividade.
Já um paciente hiperativo impulsivo, ele é descrito como um paciente quieto, um paciente que não para de falar, aquele paciente logorreico, é um paciente que movimenta-se de forma permanente, ele não para, sobe, desce da cadeira, corre, bate na porta e volta. É um paciente que tem dificuldade de se manter sentado durante a consulta e durante a sala de aula. A gente tem atos intempestivos, impensados, ou seja, ele não planeja aquilo. E um paciente que é impaciente. Então ele não é paciente, né? Ele é impaciente. Então a gente precisa ter esses sintomas que iniciaram antes dos 12 anos e tem que ter associação com prejuízo funcional em pelo menos 2 contextos, para fechar o diagnóstico de TDAH. A gente pode, pessoal, utilizar tabelas, escalas também, assim como a gente fez lá no TEA. No TEA eu usava o MChat, aqui no TDAH a gente costuma utilizar o SNAP-4, que é uma ferramenta que auxilia o diagnóstico e pode também ser utilizada para acompanhar o tratamento. Então o SNAP-4 é a tabela, é a escala utilizada no TDAH. E óbvio, né, pessoal? Se eu tenho TDAH, eu tenho risco de ter outras comorbidades. Então eu tenho que avaliar. Será que eu também não tenho um transtorno opositor desafiador? Será que eu não tenho um TOC? Será que eu não tenho um TEA associado? Então eu tenho que avaliar essas possibilidades de comorbidades. E aí a gente entende como é o tratamento do TDAH. Então o tratamento do TDAH, ele também é multimodal, ele é multidisciplinar. Ele é semelhante ao que a gente comentou lá para o transtorno do espectro autista, precisa de vários profissionais. A gente tem que nos pré-escolares, já que a sua demanda em relação a atividades estruturadas é menor, a gente vai utilizar basicamente um tratamento com menos medicação. A gente vai fazer terapia comportamental, ajustes educacionais, melhorar o ambiente que aquele paciente se encontra, para melhorar justamente os sintomas, como a gente viu, da modulação. Nos pacientes escolares e adolescentes que precisam realmente de uma maior estruturação do seu ambiente de estudo, estruturação em relação à capacidade de atenção, a gente, em geral, já começa tanto a terapia comportamental como ajuste ambiental associado à medicação. Então, eu já inicio a medicação comumente nos escolares e adolescentes e nos pré-escolares a gente deixa ali como uma segunda possibilidade terapêutica. Felipe, se você usa medicação, qual é a medicação psicoestimulante? Em geral, a gente usa o metilfenidato, a lisdesanfetamina, que são medicações que estão associadas a uma melhor tenacidade, a um melhor controle da atenção para esses pacientes, o que vai melhorar justamente aquele prejuízo nos ambientes que precisam de concentração. E só a gente tem que ter atenção aos efeitos colaterais. Quais são os efeitos colaterais associados a esses psicoestimulantes? A gente tem um risco de morte súbita, por isso que é importante que, antes da prescrição, você avalie os riscos associados, então faça um exame cardiológico muito completo, avalie a história de arritmias, de morte súbita na família, então isso sempre tem que ser equacionado. E depois de um certo tempo na utilização dessas medicações, você pode ter associado uma redução da velocidade de crescimento. Então você tem que acompanhar essa criança ao longo do tempo de tratamento. Se você começa a notar que a velocidade de crescimento está em queda, você tem que avaliar o custo-benefício, o risco-benefício dessas medicações e conversar com a família sobre a possível suspensão. Então notem, efeitos colaterais das drogas, morte súbita, queda de velocidade de crescimento, mas os psicoestimulantes são sim as medicações mais utilizadas no tratamento do TDAH. Felipe, nesses pacientes que têm TDAH, qual é a evolução esperada? Qual é o prognóstico? Então, a gente pode ter algumas implicações dessa doença. A gente tem associação com prejuízo acadêmico, então por isso que é tão importante o diagnóstico e o tratamento desses pacientes. A gente tem associação com prejuízo nos relacionamentos, porque se é um paciente impulsivo, hiperativo, ele pode realmente ter um relacionamento muito prejudicado. A gente tem associação com a pior colocação no mercado de trabalho. Então, eu estou falando aqui de uma funcionalidade de um adulto que não tenha sido diagnosticado e tratado de forma adequada. E olha aqui, pessoal, uma associação com acidentes. Lembra? Impulsivo, ele não pensa antes de agir, ele está mais predisposto a sofrer acidentes. E o último e mais chamativo é a presença de comorbidades psiquiátricas. E quando eu falo comorbidade psiquiátrica, pode ser um transtorno de ansiedade, pode ser um transtorno opositor desafiador, pode ser um TOC, pode ser, pessoal, associação com drogas, ou seja, uso de substâncias ilícitas. Então, eu posso ter um paciente que, devido ao TDAH, ele tenha todas essas implicações. E por isso que é muito importante que você dê o diagnóstico e você trate de forma adequada, justamente na tentativa de reduzir essas implicações. Como eu disse a vocês, as questões de TDAH e também de TEA
podem ter diagnósticos diferenciais na jogada. Mas antes da gente ir para os diagnósticos diferenciais, olha aqui comigo uma questão de TDAH. Lá na Higgs 2022, falava sobre TDAH e queria saber qual era a resposta correta. Vamos de baixo para cima. Abordagem focada completamente na relação do terapeuta com o paciente. Pessoal, isso está correto? Claro que não, né? Lembrem que a abordagem do TDAH, ela vai ser sim importante, que você faça terapia comportamental, uma boa relação do terapeuta com o paciente, mas que você faça também uma abordagem no ambiente, uma abordagem na família, uma abordagem, pessoal, multi-ambiental. Será que tem essa palavra? Não sei, mas em mais de um ambiente. Porque o meu paciente, ele precisa ter uma limpeza do ambiente para ter uma melhora na sua, digamos assim, capacidade de controlar a atenção, controlar os impulsos, controlar essa hiperatividade. Então, por isso que essa abordagem focada completamente na relação terapeuta e paciente não é a resposta. A letra C fala que são consideradas as principais causas: luz artificial, consumo de açúcar, deficiência hormonal e vitamínica. Não, né, pessoal? Lembra, é multifatorial, a gente ainda não tem uma etiologia muito bem definida. E ele ainda coloca na letra C outro erro. Diz que não estão associadas a outras comorbidades psiquiátricas na vida adulta. A gente já viu, tem comorbidade sim associada. A letra B diz que é relacionada essencialmente com fatores culturais, aí práticas de determinada sociedade, e as primeiras vivências infantis. O modo como os pais ou os seus substitutos educam e se relacionam com os filhos, com os decorrentes conflitos psicológicos. Está associado? Não, né, pessoal? Lembra que os fatores ambientais, eles podem estar associados à gênese TDAH, mas o que a gente mais imagina é que eles vão modular a presença ou não dos sintomas. Então, os fatores culturais, as primeiras vivências infantis podem ter papel, mas não são o cerne da etiologia do TDAH. O TDAH realmente é um transtorno multifatorial. Aí a letra A diz assim, ó, é um transtorno que usualmente aparece na infância ou adolescência, lembrando, é obrigatório que apareça antes dos 12 anos, relacionado a alterações neurobiológicas e costuma apresentar melhora do quadro clínico com o uso de psicoestimulantes. Perfeito. E essa é a nossa resposta. Notem que essa questão foi só de TDAH. Mas pode ter uma questão que cobre diagnóstico diferencial, inclusive com TEA. Por isso que eu vou trazer aqui dois quadros clínicos que aparecem muito nessas questões. O primeiro é o transtorno oposição desafiante ou opositor desafiador. O que é o TOD, né? O TOD, pessoal, é aquele paciente que tem comportamentos provocadores, resistentes, incomodativos ou até hostis. Só que esses comportamentos, eles devem ser associados com raiva ou irritabilidade e humor ressentido. Numa criança que tem menos do que 9 anos, com duração dessa sintomatologia por mais do que 6 meses e que traga comprometimento na vida da criança e dos cuidadores. Notem, são comportamentos provocadores, resistentes, hostis, mas ele não está desregrado. Ele não está indo contra regras que já estejam bem estabelecidas na família ou na sociedade. Ele age com raiva. Ele é aquele menino que às vezes você faz, ele é muito chato, ele é muito desafiador. Mas se isso permanece por muito tempo e está trazendo comprometimento, isso é um transtorno, vai precisar ser manejado de tal forma. O TOD, ele vai ter como achado típico lá da história da sua prova, uma postura desafiadora em relação a regras, uma atitude provocativa, confrontativa e hostil, às vezes, para aquela mesma pessoa da família, ele fica tendo esse comportamento, e é um comportamento incômodo que ele sabe que está sendo incomodativo. O manejo, ele vai ser baseado na psicoterapia e na pactuação de metas de comportamento com essa criança. Você também vai ter que fazer aconselhamento e terapia dos pais e da criança e intervenção na escola em algumas situações. Então, quando esse comportamento, esse transtorno de oposição desafiante está prejudicando a escola, você vai ter que conversar muito também lá naquele ambiente. Mas é muito comum que você tenha o TOD só no domicílio. Na escola você não tenha. Apesar de você também poder ter nesses dois ambientes. Já o outro transtorno é o transtorno de conduta, tá? Esse transtorno de conduta é um paciente que tem comportamentos antissociais, destrutivos ou agressivos. E ele viola a norma. Então ele sabe que está violando a norma. Esse paciente, ele tem que ter um comportamento repetitivo e persistente por uma duração de mais do que 12 meses. E o achado típico, pessoal, é o quê? É um paciente que sabe que está fazendo errado, ele sabe que está violando regra e ele tem remorso, culpa e empatia ausente. Ele não sente nada em relação ao que ele está fazendo. E às vezes ele tem expressão afetiva superficial. Você nota que ele não está tendo aquela questão da empatia
com as outras situações. A gente tem como tratamento desse paciente intervenção interdisciplinar, porque ele tem um risco de evoluir, pessoal, com coisas mais graves em relação a transtorno de comportamento, a transtorno de personalidade. Eu tenho que fazer psicoterapia e algumas vezes eu tenho que fazer psicofármacos, principalmente para as comorbidades que estão associadas. Então, notem, eu tenho o transtorno opositor desafiador e eu tenho também o transtorno de conduta. O transtorno de conduta é uma situação mais grave. A gente tem que manejar de forma adequada. Então, vamos lá para a questão. Ó. Eu tenho uma criança, tá certo, de 5 anos, que é levada pelos pais ao consultório. Ele fala que a criança não acompanha os colegas no rendimento geral e não conversa com os amigos e professores. O médico fazia mais perguntas sobre a criança e os pais começam a explicar que ela sempre foi difícil de lidar, que se irrita muito quando tocam nele, que faz escândalos quando tentam arrumar o cabelo dele, mas que ele adora brincar com dinossauros, inclusive suas primeiras palavras se relacionavam a esses animais. Ele sabe mais de 30 nomes diferentes de dinossauro, eu não sei 2, né, mas ele sabe 30. Durante a consulta toda, a criança quase não respondeu às indagações da pediatra e não tirava o olho de uma figura colada na balança. O quadro descrito tem como provável diagnóstico. Nota aqui, ó. Transtorno opositor desafiador, transtorno de déficit de atenção, transtorno espectro autista e paralisia cerebral. Vamos lá, o primeiro que a gente vai anular, tá? Paralisia cerebral. Por quê? Porque paralisia cerebral é uma encefalopatia crônica não progressiva. Então eu não teria um problema apenas de linguagem e interação social. Eu teria um problema aqui global. Tanto o desenvolvimento motor, quanto o desenvolvimento de linguagem, como o desenvolvimento social. Então, meu paciente com paralisia cerebral, o mais marcante é justamente o atraso motor, porque é o que chama mais atenção. Por isso que a letra A você anula. A letra B fala transtorno opositor desafiador. Vamos lá, o transtorno opositor desafiador é o quê? É uma situação que aquele paciente, ele sabe que está sendo chato e ele vai manter aquela atividade incomodativa. Só que essa atividade incomodativa, pessoal, notem que não é deliberada. É um paciente que só faz escândalo quando tentam arrumar o cabelo dele. É um paciente que é difícil de lidar, mas aparentemente ele não faz nada deliberado. Ele não está incomodando os outros porque ele quer incomodar. Então, TOD não parece também. Felipe, será que é um TDAH? Poxa, cadê o sintoma aí de déficit de atenção? Ele não fala que é um paciente desatento, é um paciente que perde as coisas. Ah, será que tem um sintoma de hiperatividade, impulsividade? Também não fala. Ele está ali, ó. Ele está sem parar de olhar numa figura. Isso é característico do TDAH? Não, né, pessoal? A gente está falando aqui do TEA, do transtorno do espectro autista. Quer lembrar comigo? Lembra aqui, ó. Cooper, comunicação social deficitária, prejuízo na interação social, estereotipias, repetição e restrição de comportamentos e interesses. Então vamos lá. Comunicação, pessoal, ela é deficitária? Deve ser, né? Porque o meu paciente ele não está acompanhando ali a conversa com amigos e professores, inclusive com prejuízo na interação social. Isso aqui anda junto, né? Felipe, será que tem estereotipia? Olha, ele não tem descrição. Só que notem que quando você mexe com ele, ele fica chateado. Você arrumou o cabelo, ele dá escândalo. É um paciente que é difícil de lidar. Será que eu tenho aí associado? Não sei. O E, eu vou botar um asterisco, porque realmente ele não tem essa característica muito bem documentada e anunciada. Mas o R, você tem. Olha aqui, ó. Ele gosta de dinossauro. Ele fala 30 nomes de dinossauros. Foi o que ele aprendeu a falar. Então, as primeiras palavras dele se relacionavam aos dinossauros. Então, ele tem uma restrição de comportamento. Ele tem uma restrição de interesse. E notem, pessoal, ele não tira o olho de uma figura colada na balança. Então, ele ficou fixado. Ele não está nem aí para o que você está conversando. Ele quer ver a figura na balança. Então, ele tem característica de Cooper, ele tem transtorno do espectro autista. Por isso aqui, ó, resposta letra C, bonitinho para a gente acabar esse bloco. Então, a gente acaba esse aqui e já vai para o próximo, pessoal, que é prevenção de acidentes.